Olá, meus alunos queridos do segundo ano. Vamos fazer aqui uma aula, né, para a gente poder trabalhar um pouco o conceito de niilismo. O nosso foco especificamente não vai ser Nietzsche, a gente vai tratar Nietzsche mais à frente com mais profundidade em outras aulas, mas hoje a gente vai discutir um conceito que também é importante para Nietzsche, tá bom? Vamos trabalhar o niilismo. Muito bom. Eu coloquei para vocês aí uma imagem, uma representação de Sísifo, tá bom? Um mortal muito astuto que tentou, né, ser tão sapiente, ser tão astuto quanto os deuses, tá? E quando morto, ele foi condenado a um trabalho sem fim, que é o que aqui nos importa, tá? O trabalho dele era carregar uma pedra enorme de mármore, tá, no reino de Hades, que é para onde todos os gregos vão quando morrem, na mitologia grega, carregar essa pedra de mármore, tá, do sopé até o cume da montanha. Quando ele chegava no cume da montanha, depois daquele trabalho totalmente árduo, né, difícil, pesado, a pedra rolava de novo até o sopé da montanha. E aí Sísifo deveria pegar a pedra e rolar de novo, tá? É o castigo dele. Deveria ser como um homem, né, não Deus, deveria fazer o trabalho duro, o trabalho rotineiro, tá bom? Então, ele acabou sendo também lembrado por um poeta, de certo modo também, né, um filósofo, como Albert Camus, né, que chama-se O Mito de Sísifo. O que a gente vai ver aqui, a partir de Sísifo, vai ser importante para a gente poder definir esse conceito de niilismo, tá? Um sistema de uma descrença, de uma insatisfação, vamos dizer assim, mas mais uma descrença, tá, com o mundo em que nós vivemos. Tá? E aí, Camus vai nos brindar com um poema sensacional, tá bom? Deixa o Sísifo no sopé da montanha. Encontramos sempre o nosso fardo, mas Sísifo ensina a fidelidade superior, que nega os deuses e levanta os rochedos. Ele também julga que tudo está bem. Esse universo, enfim, sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada estilhaço mineral dessa montanha cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para atingir os píncaros basta para encher o coração de homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Albert Camus, O Mito de Sísifo, de 1942, tá bom? O Camus, ele foi um homem ligado à vida, né, pública, política, ele era franco-argelino, francês e argelino, lutou, né, na resistência francesa contra a ocupação nazi-fascista alemã ao território francês, inclusive. Se ligou também, foi ligado ao partido, né, comunista francês e etc. E um exímio poeta, tá bom? Bem, o mito de Sísifo, né, que a gente acabou de ver aqui com as palavras de Camus, né, que virou o poema de Camus, mostra o homem no seu trabalho, né, no seu trabalho cotidiano, no seu trabalho duro, na sua rotina, na rotina do professor, né, que essa semana e na outra semana e na semana passada, na semana que virá, vai estar ali montando suas aulas, montando seus slides, montando os seus PowerPoints, montando a videoaula, montando ali o seu material, corrigindo o trabalho de vocês no Classroom, tá? E aí, isso seria uma vida entediante, tá bom? Eu sou um professor que ama o meu trabalho, mas é aquilo que você faz rotineiro, cansativo, tá bom? É a nossa vida cotidiana, que seria o trabalho do homem, tá bom? E aí, isso vai ter uma relação, que a gente vai ver aqui um pouco, com a ideia do Nietzsche de um eterno retorno, tá bom? Que tem uma relação também com a filosofia de um pré-socrático grego muito importante para a gente, Heráclito de Éfeso, né?
né? Nossa vida é como as águas de um rio. Não tomamos banho 2 vezes no mesmo rio, porque tudo muda, 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 mas sempre volta, tá legal? Sempre tem uma ideia de que volta, que é o ciclo, tá bom? A gente vai passar pelo fogo, vai se queimar, vai se transformar. O Nietzsche tinha essa preocupação, essa ideia, esse entendimento, esse gosto também pelos filósofos pré-socráticos, tá bom? Nietzsche não tem encanto com Sócrates, com Platão, nenhum dos dois, tá bom? Também não tem com Aristóteles, com essa moral, né? Essa tradição, essa ideia do mito da caverna, da formação, da razão. Ele tem essa discussão, ele é um crítico da razão, a gente viu isso em outros encontros. Tá? Então, ele fala que nossa vida é como esse trabalho do Sísifo, que a gente faz, e faz de novo, e faz uma vez, tá bom? Ele chega a pensar uma ideia, claro que não tem como provar, né? A gente vai ter uma vida, a gente vai voltar e vai fazer de novo essa aula, e de novo essa aula, e vocês vão experimentar isso outras e outras e outras vezes, infinitamente, tá bom? Então, esse mito de Sísifo é importante para a gente, para poder pegar um pouco dessa origem, desse pensamento, desse nosso trabalho. Né? A ideia é um pouco do eterno retorno, que o Nietzsche também vai trabalhar. Né? Nosso foco vai ser, basicamente mesmo, o niilismo. O vocábulo niilismo, Nietzsche era filólogo. Tá? A primeira formação dele, ele foi estudar filologia. Filólogo são pessoas que estudam línguas mortas. Como assim línguas mortas? Tá? Que não tem um falante vivo, que a gente não aprende quando criança. Tá? Se você aprender hieróglifo grego, egípcio, desculpa, se você aprender o grego clássico, se você aprender o latim, né, essas línguas, não tem mais falantes nativos. Você pode aprender, você pode fazer um curso de graduação e fazer uma UFRJ, grego, latim, tá? Ou outras línguas, mas você não nasce falando essas línguas mais. Não é mais uma língua viva. Quem aprende bem essas línguas, quem estuda essas línguas são filólogos. E o Nietzsche, ele era um filólogo. Logo depois, ele vai começar a ler Schopenhauer e vai se encantar pela filosofia. Bom, niilismo é uma doutrina filosófica que nega a existência do absoluto. Para Nietzsche não tem transcendência, tá bom? Quer como verdade, quer como valor ético, como a ideia da ética, do absoluto, uma ética moral que a gente vai ver aqui. Ele vai criticar muito a ética do cristianismo e também vai negar a ideia de um Deus, tá bom? Essa frase é dele, todo mundo sabe, né? Deus está morto. Se a gente pensar isso simplesmente, tá? Como um conceito histórico, uma ideia histórica, é uma ideia do homem do século XIX, Nietzsche, que viveu lá entre 1844 e 1900. Ele perde a razão lá por volta de 1888, 89. Tá? Embora ele não gostasse muito desse conceito, da ideia de razão. Bom, então, Nietzsche, o nosso pensador nihilista, filólogo, estudioso do grego clássico, muito preocupado com a cultura clássica grega. Ele faz uma comparação entre o apolíneo, Apolo, né, que tem a ver com a razão, é o deus médico, medido, tá? Com o dionisíaco, Dionísio, o deus da desmedida, da híbris, que perde o limite. Então ele fala, a gente se prendeu demais a esses valores da razão, aos valores, né, da tradição de Sócrates, de Platão. Ele não curte esses autores, tá? Eu curto, mas aí vamos focar aqui no nosso pensador de agora um pouquinho e na ideia do niilismo, que é o nosso foco maior. Para designar o que considerou como resultado da decadência europeia, a ruína dos valores tradicionais consagrados na civilização ocidental do século XIX. Então, para Nietzsche, os valores ocidentais, tá? Sobretudo os valores cristãos do cristianismo, para Nietzsche, os valores do cristianismo têm a ver com a moral do escravo, do derrotado. Ele preferia a moral dos romanos, que são fortes, que têm potência, em detrimento da moral do cristão, do judeu, tá bom? Que sofre, que apanha. E aí a gente inverteu esses valores e passou a valorizar
o valor do cristianismo em detrimento do valor da força, da potência dos antigos romanos, por exemplo. Tá? Caracteriza-se pela descrença em um futuro ou um destino glorioso da civilização. A gente já viu em outras aulas, esse conceito é importante para a gente, que Nietzsche é um crítico desse pensamento do século XIX de que a ciência vai resolver todos os males da humanidade. Para o Nietzsche, a ciência não vai resolver todos os males da humanidade, tá bom? Quem acredita que a ciência é a dona de todas as verdades, que vai resolver tudo, está errado. Mas quem também, obviamente para Nietzsche, quem acredita que é a religião que vai resolver todos os males do homem, também não é o caminho. Né? Nietzsche queria ter a vida mais livre, né? Foi professor universitário, até gostava de dar aula, mas parece que ele se incomodava muito com a rotina, que a gente falou aqui do Sísifo, né? Da vida do professor, tá? De corrigir prova, trabalhar, preparar aula, tá bom? Essa vida não era o que mais assim interessaria ao Nietzsche, tá bom? Então, ele vai ter uma descrença desses valores, né? Do mundo ocidental, do cristianismo, da moral do fraco, da visão dele. Bom, bem, opondo-se à ideia de progresso do século XIX, do século da ciência. Para o Nietzsche, tanto aquele que pensa que a religião vai dar conta de todos os males da humanidade, quanto aquele que acredita que a ciência vai resolver todos os males da humanidade, são ambos ignorantes, que não vão dar conta do que é o problema do ser humano, também da humanidade. Para Nietzsche, Deus está morto. Essa frase é famosa de Nietzsche. No mundo em que nós vivemos, né, Deus não responde mais, segundo Nietzsche, aos problemas, às demandas do homem. Imagina no século XIX, no século da ciência, né, a negação da transcendência de Deus. Tá? Uma exceção, nesse momento, seria um filósofo francês chamado Bergson, que agora não é o foco, de poder entender que há também um contraponto a Nietzsche na época, negando a crença em um valor absoluto, em um fundamento metafísico de todos os valores éticos, né, estéticos e sociais da tradição. Ele vai quebrar essa tradição. Ele é um iconoclasta. Eu vou quebrar os ídolos, eu vou quebrar os deuses, tá bom? Eu vou destruir, eu quero deixar de lado o cristianismo. Claro que vocês devem saber que o pai do próprio Nietzsche era um pastor luterano, e o Nietzsche nega toda a religiosidade. A irmã do Nietzsche, que acabou depois, né, se associando ao nazismo, ao fascismo. Nietzsche não era nazista, Nietzsche não era fascista, tá bom? Mas a irmã dele se apropriou, né, da produção dele, se casou com um oficial alemão nazista e vai, né, trabalhar, mandar o seu material junto com os nazistas. Né? Muito bom. O niilismo nietzschiano deve, no entanto, levar a novos valores que sejam afirmativos da vida. Então, olha só, o niilismo do Nietzsche não é uma descrença pela descrença. Quando a gente contou aqui rapidinho, né, o mito lá de Sísifo, o Sísifo ele vai acreditar. É um eterno retorno? Que seja, mas eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho, aquilo que eu faço. O Nietzsche não tem uma crença nesse mundo em que nós vivemos, no mundo como nós vivemos, nesse mundo tomado pelos valores, né, do cristianismo, de uma ciência que acredita que vai dar razão a tudo. Não esqueçamos que o século XIX é o século da ciência. Então, ele vai querer uma vontade, né, da vontade humana, que ele quer superar esses princípios metafísicos e tradicionais, essa moral de rebanho. Moral de rebanho, para ele, é a moral do cristianismo, que vai pegar, por exemplo, o princípio, a lógica e o valor do livre-arbítrio, tão defendido, tão trabalhado, tão esmiuçado por Santo Agostinho, e vai questionar. Tá? Não é por aí. Vocês falam no cristianismo de um livre-arbítrio, mas para poder você aceitar a ideia do pecado, a ideia da punição que colocam em você, que você acaba aceitando. Tá? E situando-se para além do bem e do mal, que vai ser o nome de uma obra
do Nietzsche. Aí depois vai ter uma outra videoaula falando de Nietzsche. Aí vamos discutir aqui os livros do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, né? Vamos discutir aqui, por exemplo, o Ecce Homo, tá? Esse homem, que vai fazer também um resumo da vida da obra do Nietzsche, mas isso vai ficar a genealogia da moral, como ele era um filólogo, ele vai querer entender a origem da moral. Ele sempre quer buscar as coisas lá na sua origem. Isso também para falar aqui de niilismo, dessa negação desse nosso mundo, né? Desse desencanto com o mundo em que nós vivemos. Olha o Brasil como está trabalhando, enfrentando problemas, né? Passando mal por essa pandemia. A gente não está encontrando uma solução melhor para esse problema, né? O problema está aí rolando, a gente discutindo a política, coisas que deveriam ser menores nesse momento, a gente não encontra essa solução. Então, a gente vai dar uma descrença nesse homem. Mas, por favor, tá? Não sejamos altamente pessimistas. A gente vai, olha, que a gente falou lá do Sísifo, né? Ainda assim, a gente vai acreditar que não deve sofrer por antecedência. O Nietzsche fala isso, tá? Não devemos sofrer por antecedência. Eu vou viver esse momento aqui. Muito bom. Um texto, né, tirado de obra do Nietzsche, tá bom? Que foi citado pelo filósofo italiano o Abanano, tá bom? O Abanano, ele caiu na prova do Enem, se eu não me engano, ano passado. Então, às vezes, os grandes comentadores, como Nicola Abanano, às vezes caem nas provas do Enem, tá? O niilismo não é somente um conjunto de considerações sobre o tema. Tudo é vão. Não é somente a crença de que tudo merece morrer. Viu aqui? Ele entende que como está, não está legal, mas há uma possibilidade de nós pensarmos, de nós produzirmos um super-homem, tá? Que não é o super-homem do nazismo, tá? Não é o super-homem do soldado alemão, da SS, da Wehrmacht, não é nada disso não. Tá? Mas é um outro homem que tem que negar esses valores do mundo em que nós vivemos para o Nietzsche. Mas consiste em colocar a mão na massa, em destruir, em trabalhar, em destruir os ídolos, tá bom? Que nós tenhamos, que a sociedade tenha. Reparem a luta que foi para o Nietzsche, numa família cristã, protestante, luterana, tá bom? Que ele negar a religião do pai, o pai pastor protestante, tá? A irmã muito ligada também à sua religiosidade. E a irmã fala, você tem que ter força, Nietzsche, para poder encarar, né, as coisas do cristianismo protestante, luterano, alemão. Você tem que ter a força e a autoridade para encarar. Fala, não, eu tenho que ter a força e a autoridade para negar o que vocês querem que eu aceite. Vocês querem que eu entenda como solução para entender o meu ser, de maneira nenhuma. Tá bom? É o estado dos espíritos fortes, das vontades fortes, da qual não é possível atribuir um juízo negativo. Então, entre os romanos e os cristãos, ele está com os romanos, tá bom? Entre Sócrates e os sofistas, Nietzsche prefere os sofistas. Tá? Ele vai dizer que Sócrates é o homem de uma verdade só. Ele mete bronca no Sócrates, no nosso Sócrates. A negação ativa corresponde mais à sua natureza profunda. Então, é uma negação que vai buscar uma solução para o problema que se põe. Meus amores, muito bom. Eu coloquei para vocês duas questõezinhas discutindo Nietzsche, que vocês vão fazer e vão me entregar na semana que vem. Vou colocar também umas outras atividades do próprio livro de vocês, do segundo ano, para que vocês façam, para que a gente possa se preparar da melhor maneira possível, para a nossa avaliação na próxima semana. Um beijo, um abraço para todos vocês, tá bom? Nietzsche, a gente estuda, a gente procura compreender, mas eu sou cristão católico praticante. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Eu vos amo, acreditem nisso, e nós nos encontraremos na próxima semana. Temos que estudar todos os autores, aqueles que mais nos tocam e aqueles que também não nos afetam do mesmo jeito, tá bom? A gente tem que abrir o pensamento para poder compreender, tá? Um grande abraço, tchau, tchau, paz e bem a todos vocês.